E aí, pessoal? Beleza? Beleza? Vamos aí esperar aí 2 minutinhos aí, né, para a gente poder já começar aí a falar. O Wellington teve um probleminha aí, né, pessoal aí. Espero que esteja tudo bem, Wellington. Tamo junto aí. E a gente vai fazer nossa rodinha de conversa aí sobre CTQ, né, nessa ferramenta aí poderosa para a gente transformar aí a reclamação do nosso cliente em algo mensurável aí, né? E aí a gente daí esperar mais um pouquinho aí, né, pessoal, para a gente começar. E falta um minutinho aí, e aí logo que der 7 horas a gente começa aí as apresentações aí. Vamos só esperar o pessoal entrar aí. A minha filha tá falando que não tem ninguém vendo. Grava, ué. Opa, temos um espectador aí, hein? Seja bem-vindo aí. Estamos aguardando uns minutinhos aí para que as pessoas possam entrar. E a gente vai falar aí logo, logo de CTQ aí. Esperar aí uns minutinhos aí. 7 horas em ponto aí. Nosso primeiro ouvinte aí, parabéns. Como que é o nome dele aí? É Pier Paulo. Pier Paulo. Aí vocês vão falando para mim, tá, gente? Porque eu estou compartilhando a tela aí. Vocês vão falando aí com quem são os nossos queridos pessoas que vão aí estar vendo a gente aí nessa roda de conversa aí. Boa noite, Pier Paulo. Seja bem-vindo. E aí o pessoal vai colocando as perguntas aí, pode ser que a gente não consiga responder todas, e aí depois a gente pode responder depois, enfim, depois da live aí. Isso aí, olha lá. Esperar mais um minutinho aí para a gente começar, e aí a gente já começa explicando aí o que é CTQ e tudo mais. E aí, pessoal que for entrando aí, vai colocando o nome aí pra gente, para saber de onde que o pessoal é, enfim. Acho que é interessante também depois para a gente trocar comunicações, informações, né? Acho que vai ser bem legal, bem descontraído. Nossa, aqui tá começando a chover, hein? Tô escutando um trovão aí, não? Sim, aqui também. Demorou, mas vai sair, né? Demorou, mas tá na chuva, mas vai sair. Olha só, ele é de Natal, Rio Grande do Norte, é? Tô de bola. E aí, logo, logo a gente já começa aí. Eu vou para Natal agora, sexta-feira. Barco para Natal. O ano novo lá. Sério? Caramba, hein? Que inveja, hein, Renan? Putz, grilo. Aproveitar, nossa, férias merecidas, estamos precisando. Show de bola. Então, a live aqui é para a gente encerrar nossos bate-papos, né? Então, assim, mais para deixar até gravado para o pessoal aí, né? A gente se encontrou no LinkedIn e a gente começou a conversar sobre melhoria contínua, né? Então, meu nome é Eunice Silva, eu sou Master Black Belt, né? E aí eu queria que vocês aí fossem se apresentando, falar o nome de vocês, falar um pouquinho aí de vocês, da especialidade. Por favor. Ana, quer começar? Vai lá, Ana. Meu nome é Ana Caroline, eu sou Yellow Belt ainda, mas também estou focada aí para conseguir o Master Black Belt, igual a Eunice, e eu sou entusiasta de melhoria contínua, eu gosto muito dessa área, apesar de ainda não trabalhar nela, mas é uma área que eu gosto muito, e eu estou aqui também para aprender com vocês, né? Eunice, Renan e Wagner. Obrigado. Bom, sou Renan Fernandes, sou gerente de melhoria contínua de uma multinacional de embalagens de vidro, sou Master Black Belt
assim como todos vocês são entusiastas, né, com a melhoria contínua. Acho que a metodologia ajuda a gente a transformar, faz a gente conhecer ainda mais nossos processos, aprofundar os nossos controles e, claro, né, essa ferramenta tão importante que é o CTQ, que faz com que a gente tenha aplicação dos nossos conhecimentos à prova, porque é nesse momento que a gente vê o que o cliente precisa e suporta para que o cliente tenha o resultado final dentro dos padrões esperados. Acredito que vai ser uma ótima live para nós. Como entusiasta, aí estou bastante feliz por participar dessa primeira vez aqui com vocês. Muito obrigado. Alô. Legal. Bom, meu nome é Wagner Giroto, trabalho na área de desenvolvimento de produto, sou Green Belt, não atuo diretamente com melhoria contínua, mas sou um entusiasta. Depois do curso, eu estudei bastante a respeito de análises estatísticas, essa parte voltada à indústria, né? A gente usa muito hoje na indústria quando você faz análise para tomar as decisões mais assertivas possível, né? E isso a gente aplica em todas as áreas, e especialmente na melhoria contínua para comprovar aí a melhoria do processo. Tudo isso está muito ligado, igual o Renan comentou, aos CTQs, porque todos os projetos, eles precisam ser mensurados, né? E precisa ter algo a ser controlado, né? E acompanhado para, no final do projeto, você ter o resultado do seu projeto foi realmente estatisticamente significativo ou não. Então, o CTQ é uma ferramenta essencial para projeto de melhoria, seja ele qual for a área aí de atuação na empresa. Beleza, Wagner? Bem-vindo à roda de conversa aí. E aí, Wellington? Estamos aí, Wellington? Não, o Wellington não chegou. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, o Wellington não conseguiu participar, mas a gente toca aí. E primeiro ponto, né, que eu queria compartilhar com vocês, a gente colocou aí uma pesquisa, né, dentro do LinkedIn, das pessoas que utilizavam CTQ para entendimento das suas métricas nos projetos, né, e a gente viu que 39% conhecia, utilizava, 14% conhecia, mas não utilizava a ferramenta, e 46% não conhecia a ferramenta. Então, baseado nessa pesquisa, a gente trouxe aqui alguns slides, né, que a gente, como grupo, vai discutir, para que vocês conheçam um pouco da ferramenta, né, e para quem conhece, mas não utiliza, começar a utilizar, né. Então, ela é bem importante, aí, como o pessoal falou. Então, assim, para começar a falar um pouco de CTQ, a gente vai falar da onda que está rolando agora, que é Customer Centricity, que é a estratégia do negócio focada aí no cliente em primeiro lugar, no centro do negócio, né, a fim de fornecer a experiência positiva e construir relacionamento de longo prazo, né. Então, quando a gente fala de Customer Centricity, a gente está falando que é importante o feedback do cliente, porque ele direciona a melhoria contínua, ele capacita a nossa linha de frente, então, os feedbacks do cliente, a gente consegue capacitar, né, dentro das organizações, a nossa linha de frente de trabalho. A liderança, ela precisa estar focada no cliente, então não adianta nada a gente dizer, o cliente é o centro do negócio e a gente tem uma liderança organizacional que não está focada, que não está voltada para esse cliente. A gente precisa entender como os nossos clientes pensam, né, o que eles falam e interpretar isso, projetar novas experiências e o importante que é o que linka com o que a gente veio falar aqui, que é o CTQ, que são as métricas que importam para a gente, para que é aquilo que o Wagner falou, né, Wagner, que medir e saber se aquilo que a gente está fazendo com melhoria contínua está refletindo dentro dos nossos projetos e processos também. Então, de forma bem resumida, né, a gente precisa entender a voz do cliente. Porém, a gente também tem o outro lado da moeda, que é a voz do negócio, né?
Então, o que o cliente e o que o negócio eles querem? Quando a gente coloca a voice of customer, né, a voz do cliente, a voice of business, a voz do negócio, no centro, né, de tudo que a gente está organizando e tudo que a gente está fazendo nos projetos e processos, a gente tem três pilares que precisam estar equilibrados. Uma é da qualidade, né, que, claro, o nosso cliente ele sempre quer uma alta qualidade dos produtos, dos serviços, quer sempre uma entrega rápida e principalmente com baixo custo. Só que quando a gente desequilibra, né, um desses pilares, a gente começa a ter alguns problemas, tanto no produto, no serviço, no nosso processo. Então, imagina a gente colocando um serviço, um produto de altíssima qualidade. Então, começa, de repente, a ter um alto custo. Ou a gente começa a querer entregar muito rápido do que a gente pode, sem a gente balizar efetivamente se a gente tem condições de atender aquele tipo de cliente. Então, entregando rápido, a gente pode aumentar custo também. Ou a gente tem um baixíssimo custo, mas a qualidade do nosso produto ou serviço está tão baixa que o cliente acaba não gostando do nosso produto, do nosso serviço, né? E aí, esses dois slides aqui, mais para a gente pensar um pouquinho no que o nosso cliente quer e no que o negócio quer também, então a gente precisa ter esse equilíbrio. E aí, quando a gente fala, né, de métricas que realmente estão ligadas às dores do seu cliente, do seu processo, a reclamação do cliente, problema e oportunidade no produto, serviço ou processo, ele precisa ser ouvido com carinho. E quando a gente fala voz do cliente, a gente está falando tanto do cliente interno quanto do cliente externo, né? Quando a gente escuta o nosso cliente, a gente tem que transformar essa reclamação numa expectativa. Isso que vai ser o nosso direcionador. O que é essa expectativa? É a necessidade que o cliente tem em relação ao produto ou serviço, né, do processo, e a real preocupação dele em relação àquilo que ele quer. Quando a gente tem essa voz do cliente transformada em expectativa, a gente consegue chegar no critical to quality, que é isso o significado de CTQ. É olhar numa métrica em relação à expectativa do meu cliente para eu atender ou mitigar ou reduzir algum problema que está lá na ponta. E aí, com isso, a gente tem que criar métricas específicas, mensuráveis, atingíveis, reais, e, claro, atingíveis na questão de tempo, né? Porque não adianta nada a gente fazer uma métrica que a gente não consiga atingir de forma adequada. Né? E quando a gente fala critical to quality, pensando na voz do cliente, existem também os CTPs, né? Que aí não é o foco efetivamente agora da roda de conversa, mas é uma das coisas que a gente também precisa medir e ter a questão da visão do negócio para a gente ter indicadores do processo. Então, o que é CTQ, né, pessoal? CTQ nada mais é do que uma métrica que a gente trata em relação à expectativa do nosso cliente e em cima de uma reclamação que vem através de algumas formas que a gente vai comentar aqui com vocês. Pode ser através de pesquisa, pode ser através de dados, né? E aí, quando a gente fala de CTQ, de métrica, né, a gente eleva para uma questão que aí eu vou trazer aí os nossos convidados aí para refletir com a gente, né? Que são os famosos indicadores, né? Que o nome já diz, indica a dor. Então, tem muita gente aí que cria indicador para mostrar indica bom, indica sei lá o quê, mas dor é que não é. E aí eu queria que vocês, como especialistas, entusiastas aí de melhoria, falassem um pouquinho assim, o que vocês acreditam, né, que as organizações, se elas estão preparadas, né, para a questão do customer centricity primeiro, e quais seriam esses desafios? E aí a gente entra um pouquinho depois nessa parte indicador. Primeiramente, essa questão do customer centricity aí. Quais são esses desafios que vocês enxergam e se as organizações estão preparadas? Bom, quem pode começar? Eu começo, se vocês não se importarem. Vai lá. Pode começar. Não, assim, cada vez mais a indústria, principalmente, ela está voltada
a trabalhar com as necessidades do cliente, né? E a indústria, quando eu digo indústria, eu não estou falando só de uma indústria igual a minha, de embalagem de vidros, mas também uma indústria de tecnologia também foca nesse processo. Até porque o Customer Centricity, ele é a forma da empresa saber como vai ser a entrega do seu negócio, se ele vai atender a expectativa. E aí é um ponto positivo nesse processo do CTQ, porque, querendo ou não, quando você consegue trazer na base estatística, no indicador, né, a visão do seu cliente, você consegue estar um passo à frente na necessidade do atendimento. E o Customer Centricity é isso. Todas as metodologias que vêm vindo no mundo atual, né, são metodologias não só voltadas à melhoria contínua, mas também metodologias mais ágeis, ela tem focado muitíssimo nessa parte de cliente ao foco, né? Você ter o cliente em primeiro lugar como foco do seu processo. Hoje, os desenvolvedores no Vale do Silício, eles sempre pensam assim, o que é preciso fazer para eu atender um mercado, ou eu melhorar um mercado, ou melhorar um processo. E sempre é em relação aos clientes. Então, eles sempre estão focados nos clientes para acelerar, entregar mais rápido ferramentas, plataformas, oportunidades, produtos, processos. Então, assim, o que eu entendo como Customer Centricity é colocar mesmo o cliente no seu, em primeiro lugar. É focar para que o que você vai entregar, seja um produto, um processo, um sistema, uma live, como estamos fazendo hoje, temos que pensar nos nossos clientes. Então, assim, eu acho que faz total sentido, a conexão tem que ser positiva mesmo, sempre ao longo prazo, porque a gente sabe que a gente vive num mundo que é um mundo totalmente ambíguo, é um mundo VUCA, é um mundo que está a todo momento com coisas novas, com a transformação acontecendo, e colocar o cliente no centro faz com que nós tenhamos toda a visão de um processo. O cliente sempre vai dizer as dores, sempre vai mostrar se o seu produto é bom ou não, ou se o seu processo está adequado ou não a toda a necessidade. E, claro, no final, o que vai medir o seu resultado é a satisfação dele. Então, o Customer Centricity é isso, é a relação, a entrega do cliente no centro do negócio e o trabalho a longo prazo para que o relacionamento seja um relacionamento estreito e de boa, vamos dizer assim, de bom para ambas as partes. E aí fica também o meu questionamento. O cliente tem que participar de todo o processo? Depende, né? Então, depende muito. E como a gente faz isso acontecer? É através das métricas e dos resultados. Então, assim, o Customer Centricity é uma visão central, mas as métricas e os resultados que estão em torno dele fazem total diferença. E a gente tem que transformar aquilo que é vago, que eles querem, em algo mensurável, que pode trazer a qualidade correta, né? E os aspectos necessários para que o processo ou o produto seja um case de sucesso, tá? A gente vai ler, no final a gente vai trazer um exemplo aí não sei quem gostaria de falar sobre esses desafios, né? Porque colocar o cliente no centro aí, às vezes as organizações não estão ainda tão preparadas, não sei quem vai comentar ou se quer falar sobre isso. Olha, Eunice, eu acredito que com o passar dos anos, as organizações estão cada vez mais preparadas para isso, porque se a gente for comparar 10 anos atrás, as empresas nunca colocavam, assim, o cliente como foco mesmo, né, na entrega de um produto. Era sempre, o produto tá bom para a gente, tá bom. Hoje em dia, muito se fala de cliente, então acredito que as empresas estão começando mais a colocar o cliente como foco e também a ter a ideia, assim, de entregar um produto que vai gerar valor para o cliente, não apenas um produto qualquer, né? Os clientes estão muito mais exigentes, né? Então, é necessário medir o que eles gostam ou não para poder entregar um produto de qualidade.
E aí a gente está aqui com o CTQ, né, Wagner, para a gente explicar aí como que a gente vai fazer isso. Até o final a gente vai explicar. Isso aí. Bom, essa parte do cliente, todo mundo já abordou de uma forma muito bacana. Acho que é fundamental o cliente estar no centro de tudo, né? No início de um projeto novo, vem do cliente todas as informações que nós precisamos para seguir em frente no desenvolvimento daquele projeto, né? Então, eu acredito muito que uma parceria forte entre cliente e fornecedor, uma parceria aberta, bem franca, né? Isso aí é fundamental para a entrega de um bom produto, né? Eu acredito, tenho certeza que esse relacionamento entre cliente e fornecedor já é meio caminho andado para o sucesso do projeto. E eu acredito que sim, em tudo, processo, produto, serviço, seja qual ramo da empresa, eu acho que o cliente sim tem que estar no centro de tudo, porém com as devidas coerências, né? Tipo assim, acho que nem sempre você pode também, você tem que ver o que foi acordado, né? Às vezes também... Essa relação aqui, né, Wagner, que é a questão do negócio também, né? Exato, porque às vezes nem sempre os fornecedores têm que acatar tudo que o cliente fala, dependendo da situação. Mas sim, o cliente tem que estar no centro, e eu acredito muito que nessa parceria, eu acho que sendo parceiro, cliente-fornecedor, eu acho que fica muito mais fácil o desenvolvimento de um novo projeto e a entrega de um produto cada vez mais eficiente. Isso, e aí, quando a gente fala, né, do CTQ, que a gente está falando de métrica e tal, o CTQ nada mais é do que esse slide que está aqui, né, é pegar a voz do cliente, ouvir, né, escutar ele, transformar o que a gente ouviu em uma expectativa, né, do que ele precisa, então a gente precisa interpretar aquilo que ele escreveu para a gente chegar na expectativa dele e depois transformar ele na métrica. E aí eu vou voltar de novo uma pergunta para vocês, né, assim, baseado no CTQ, né, que hoje ele é uma métrica que está relacionada ao problema, e na experiência de vocês, aí voltando para essa questão de indicadores, né, como que vocês já viram, ou com a experiência de vocês, em relação a números que não dizem nada ou dizem muito, né? Eu não sei, Wagner, se você quiser começar a falar, enfim, a gente já teve outros bate-papos sobre esse tema, né? O que acaba acontecendo ok, a gente escuta os clientes, mas às vezes também não escutamos, e aí começamos a gerar números que às vezes não dizem nada, ou às vezes dizem muito, e acabam sendo tantos números, né, tão difíceis de ser interpretados, e a gente acaba se perdendo, né, naquele mar. Se você quiser comentar alguma coisa aí na sua experiência, ou algum exemplo que você tem para dar, enfim. Bom, o CTQs, eu trabalho numa indústria de transformação, né? Então, muitas vezes, nós recebemos, como eu posso dizer assim, o desenho técnico do produto, né? Geralmente, o cliente, além de toda a voz do cliente, que o produto tem que ser isso, aquilo, no desenho você tem características, seja ela dimensões, ou seja ela testes de resistência mecânica, fadiga, alguma coisa desse tipo. Você tem características que elas têm que ser controladas e garantidas para que o produto tenha um bom desempenho em campo. Só que às vezes acontece que nem sempre as características críticas para a qualidade colocadas pelo cliente no desenho, que é um documento técnico, garante que o produto não vai apresentar falha. Isso acontece. Então, assim, algum fenômeno acontece no processo que você pode estar controlando todas as características, todos os CTQs, você está monitorando na sua produção e controlando. Eles estão estáveis e sob controle, você tem ali um bom processo produtivo. Porém, pode ocorrer do produto que está conforme, né, apresentar problema em campo, por algum fenômeno que não foi visto no início do projeto. Isso, às vezes, acontece, né? Aí o projeto tem que ser revisto, revisar o FEMEA, para que esse novo fato venha
seja abordado por todo o time e, com isso, seja tratado de forma coerente e que novas características ou incluir ou substituir as características de controle seja de fato eficiente para garantir que o produto não vá, que o cliente não receba o produto com defeito. Perfeito. Você quer comentar alguma coisa, Ana? Uma coisa assim que eu queria comentar, que às vezes a empresa tem um indicador não só para clientes externos, mas às vezes para clientes internos também. Um exemplo, tá? Às vezes está medindo tempo. Você tem tantas horas para, um exemplo, atender um chamado ou terminar uma determinada parte do produto, vamos dizer, né? E nem sempre é isso exatamente que o cliente precisa. Às vezes ele não precisa de agilidade, mas ele precisa de qualidade no atendimento. Então, o que a gente tem que se preocupar na hora de colocar esses indicadores será que esse indicador realmente vai atender a necessidade do cliente? Então, assim, colocar um indicador que seja válido para ele, né? Você falou um ponto interessante, porque às vezes a gente tem indicadores, às vezes, de mercado que vem, ou que a gente já trabalhou, às vezes, em outra empresa, e fala, nossa, quando eu trabalhava em tal empresa, tinha um indicador que media tal, tal, tal. E às vezes a gente acaba vendo indicadores que são realmente implementados, mas a gente não sabe o porquê, né? Aí começa a entrar outra ferramenta, que não é o foco hoje, que é a ferramenta dos 5 porquês, né? Por que a gente está medindo isso, né? Faz sentido medir isso, né? E, Renan, não sei se você tem alguma experiência em relação a essa questão de meço, mas não estou medindo nada, né? Vamos dizer. Tenho várias, muitíssimas. Eu posso dar até um exemplo, na indústria automotiva, quando eu atuei lá entre 2009 e 2016, entre 2009 e 2016 na indústria automotiva, a gente tinha um processo que a gente media borracha, e aí a borracha ela é extremamente volátil, por ela ser um membro que quimicamente ela não oferece tensão, ela é elástica, né? Então é muito difícil quando você vai fazer alguma medição dentro de um processo de uma indústria borracheira, você conseguir medir todo o processo, tanto em largura, em dimensão e assim por diante. E a gente tinha um indicador que a gente chamava de CT. E esse CT ele tinha algumas dificuldades para ser medido, porque, imagina, você coloca esse membro para fazer a medição e ele não te dá o valor que você está esperando, mas você tem esse indicador porque, em algum momento, dentro de uma teoria estatística, colocaram esse indicador como um indicador obrigatório. E muitas das vezes a gente tinha problemas com os nossos clientes por causa desse indicador, porque você tinha que explicar para ele, em momentos de auditoria, o porquê você media, né, esse indicador. E era muito engraçado, porque a gente acabava tendo que, às vezes, falar assim, não, esse indicador ele é medido em um momento de teste só. Só que ele estava lá, ele vinha sendo cobrado dentro do APQP. Então, era complicado, dentro da parte da qualidade, justificar aquele indicador. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha outros indicadores que eram formidáveis, que davam a dimensão correta da peça, que traziam toda a informação necessária para você aplicar no veículo dentro de um membro tensor. Então, assim, uma coisa que o Wagner falou muito bem, que os indicadores ajudam a guiar a tomada de decisão para o nosso cliente. Às vezes, dentro do escopo mesmo, a gente tem que olhar para o indicador, calma aí, o que você está me pedindo aqui? Essa cota aqui, esse tipo de medição eu não vou conseguir realizar para você, eu não vou conseguir fazer essa entrega. Então, existem oportunidades, sim, da gente olhar dentro do CTQ realmente o que é crítico para a qualidade, né? O que deve ser entregue.
e fazer o alinhamento com o cliente. Olha, isso daqui é dentro da minha experiência como produtor desse processo, esse item é crítico para a qualidade. Esse daqui não, isso daqui que você está me pedindo não é crítico para a qualidade. Vamos afastar. Eu posso colocar aqui ele como um indicador que pode ser medido, mas em um momento de teste, em um momento de revisão. Tem um outro exemplo, eu tinha processos que vinham da Suécia na época, que eles pediam para a gente fazer uma medição em menos 50 graus, porque os veículos rodavam no inverno da Europa. Então, assim, para o Brasil, esse indicador não fazia sentido, porque essa especificação vinha com esse pedido de teste a menos 30, menos 50 graus. Era um absurdo. Então, assim, como a gente conseguia balizar bem os nossos clientes para fazer a entrega que eles precisavam no local, né, de origem da peça, onde a gente estava produzindo. Você fez eu lembrar de um exemplo, que vocês estão falando de empresa, de indústria e tal, e às vezes no dia a dia da gente, a gente tem alguns exemplos, né? Enfim, estava usando um aplicativo eu não quero falar o nome da empresa, enfim, de tipo táxi, né? Enfim. E aí, tinha lá, você foi bem atendido, não, eu estava muito brava, enfim, né, porque o táxi não chegou no lugar certo e me cobraram uma taxa lá de cancelamento. Eu falei, não vou pagar esse negócio. E aí veio aquela perguntinha NPS, né? Você indicaria essa empresa para outra pessoa e tal? Cara, eu estava tão pé da vida, mas tão pé da vida, né? Que a pergunta daquele indicador naquele momento não fazia sentido nenhum para mim, né? Então, assim, talvez após resolverem o meu problema e me viessem com uma pergunta dessa, talvez a minha nota até fosse melhor, porque já tivessem resolvido o meu problema. Agora, como que eu vou indicar aquela empresa para uma outra pessoa, sendo que nem problema meu foi resolvido, né? Eu estava abrindo uma reclamação e já me vem com aquela pergunta lá. Eu falei, gente, peraí, eu nem fui atendida ainda e já querem que eu diga qual é a nota que eu vou dar aqui? Como assim, né? Então, você fez eu lembrar, é muito engraçado, né? Às vezes a pergunta do indicador está na hora errada, né? E aí as respostas vêm, assim, absurdas, né? Na hora de dar errado. E aí é o ponto, né, da questão, né? Como que a gente faz isso dentro de um projeto ou de um processo, né? E aí aqui está a chave, acho que é o ponto mais alto, acho que da live aqui, é a gente ensinar como que a gente faz para colocar a voz do cliente, né? Então, assim, são 5 passos muito simples. Primeiro, identificar quem são os clientes do projeto, quem são os meus clientes internos e meus clientes externos. Depois que eu identificar esses clientes, eu tenho que planejar a forma de coletar essas informações. E aí, esses N exemplos que a gente deu aqui, faz todo sentido planejar, né? Porque senão vem essas coisas absurdas aí, de indicador de menos 50 graus, enfim, de NPS, de pergunta errada. E como é que é, Wagner? Aí a questão do indicador aí que mede, mas, enfim. Então, assim, planejar a forma de coletar essas informações, ela vai ser feita através de pesquisa, e tem que ser uma pesquisa perfeita, né, vamos assim dizer, porque dependendo do tipo de pergunta, dependendo do tipo de resposta, você vai tomar uma ação totalmente invertida, né, em relação à análise daquelas informações que você vai receber. Quando você for analisar as informações, identificando as necessidades do cliente, então, até aqui, então, eu identifico e eu coleto a reclamação. Quando chega na análise dessas informações, eu identifico as necessidades reais do meu cliente, né? Através do que ele escreveu, através da forma como ele se colocou, né, dentro do que está escrito. Às vezes é uma ligação que você faz para o cliente, uma conversa, um bate-papo, você consegue receber N feedbacks, melhor do que às vezes escrever, né? Tem muita gente que é muito mais fácil de falar, ligar, enfim.
E aí vem o ponto, né? Traduzir a fala do cliente, né, em termos técnicos, ou seja, termos de negócio, que é a questão de métricas, percentuais, quanto que a gente tem que transformar aquela reclamação numa expectativa, e essa expectativa numa métrica com meta. E aí sim, estabelecer quais dessas medidas, ou quais dessas métricas podem direcionar o projeto. Então, às vezes, uma reclamação do cliente pode ter N formas de medir, N métricas, mas aí o foco no seu projeto tem que ser muito específico, e aí é onde que entra a questão da melhoria contínua, né, que é quanto mais objetivo for a métrica do seu projeto em relação ao que você quer reduzir ou aumentar, né, daquilo que você está medindo, aí você consegue trazer com certeza assertividade no projeto, e aí no final você vai com certeza saber se aquilo que você está fazendo de ações dentro do seu projeto realmente vai atingir aquela métrica que você estabeleceu no início do seu projeto, né? E aí eu vou colocar um exemplo aqui, e depois eu vou abrir para a Ana, para o Wagner e para o Renan, para dar N exemplos. Isso aqui é um exemplo típico da pandemia, né, que a gente está vivendo aí, que é a questão de entregas, de delivery, né, que a gente tem. Então, imagina um cliente reclamando, né, que a minha entrega demora muito para chegar e, às vezes, vem com ingredientes errados. Independente do que seja, se é pizza, se é o que for, vem várias reclamações nesse sentido. E aí você começa a analisar, isso é uma reclamação, e aí você começa a... Por que o meu cliente está reclamando de entrega que demora muito e por que ele está reclamando que os ingredientes vêm de forma errada? E aí a gente identifica os clientes, quais são os meus clientes internos, quais são os meus clientes externos. No caso aqui, a gente pegou um exemplo de um cliente interno, que poderia ser, por exemplo, a pessoa que entrega, né? E aí a reclamação, a expectativa daquele cliente interno, né, em referente à reclamação do cliente, a expectativa dele, a distância entre as entregas varia muito. Então, assim, a expectativa dele é que a distância seja muito menor. E para o cliente externo, que é o nosso cliente final, a minha entrega chegue o mais rápido possível e que chegue realmente com os ingredientes que eu pedi. A expectativa do cliente, quando ele pede, é isso, né? A entrega que venha mais rápida e que não seja nada mais do que o ingrediente que eu pedi. E aí vem o CTQ, né? Então, assim, qual é a métrica que eu relaciono à minha expectativa, que vai me trazer a minha reclamação, e aí eu começo a trazer as métricas do meu projeto. Então, por exemplo, distância entre entregas varia muito. Então, quando eu falo de expectativa de distância entre entregas, eu preciso medir quilometragem. Qual que é o raio máximo que eu consigo entregar? E aí eu coloco metas específicas naquele indicador para que o meu cliente não reclame mais. Então, vamos supor que eu não saiba hoje qual é o raio máximo para deixar o meu cliente satisfeito. Eu vou testando, né? Aquela questão das metodologias ágeis, eu preciso errar para acertar, e aí quando eu encontro a quilometragem correta, eu estabeleço que aquela é a quilometragem mais adequada para atender o tipo de cliente que está comprando de mim, né? No caso aqui, de um delivery. Quando a entrega chega o mais rápido possível, é a questão do tempo até a entrega. Então, eu vou começar a medir quanto tempo demora, né, essa minha entrega até o cliente. Então, ele pediu, há quanto tempo que demora, né? Quantos minutos demora? E aí, vamos supor que seja que a cada 30 minutos, né, vai ser entregue o meu pedido. Será que eu tenho uma base de clientes que faz com que eu consiga entregar 30 minutos ou o meu tempo de atendimento é maior? E aí começa a questão do CTQ, a gente a brincar com métricas e meta, né? E a questão dos ingredientes, né? Eu vou começar, por exemplo, a medir o percentual de pedidos defeituosos. Então, se eu entrego 100 pedidos, quantos, né? Qual o percentual de pedidos que veio, que houve de reclamação? E aí, gente, começa a entrar aquele mundo maravilhoso de 5 porquê, né?
Por que que eu não consigo atender nesse raio máximo? Por que que o meu tempo de entrega é tão alto? Por que que o meu percentual de pedido de defeituoso é muito alto? E aí vem a palavra mágica, né? Reduzir ou aumentar. E aí você começa a colocar no seu projeto. Reduzir X% de pedidos defeituosos. Reduzir quantidade de tempo de entrega até, sei lá, 30 minutos. E assim vai indo em relação ao projeto. Isso é um exemplo de serviço, né? Mas aí, o Wagner, Renan, enfim, Ana, eu queria que vocês comentassem, a gente chegou aqui no exemplo, eu amo essa ferramenta, porque o CTQ, quando você tem um indicador, você começa a fazer ele de trás para frente, né, Wagner, a gente falou bastante sobre isso, você começa a identificar por que eu meço isso, para atender qual a expectativa do meu cliente e qual é o tipo de reclamação que meu cliente faria caso eu não consiga atender esse meu indicador. Então, aí eu gostaria de abrir aí a roda de conversa aí para vocês, nessa questão aí dos indicadores. Bom, posso começar? Quando a gente fala um pouco sobre métrica, né, tem uma frase bem interessante que fala assim, quem não mede não gerencia e quem não gerencia não evolui, né? Então, as empresas precisam medir e analisar os indicadores para que elas possam evoluir, né? Um número sozinho não vai falar nada. Então, são nas métricas dos indicadores que a gente, né, os gestores, os donos de empresa colhem os dados para a tomada de decisão, né? Que é o que faz a empresa evoluir. Então, se os meninos quiserem dar algum exemplo, né, de algum caso. Ana. Tá no mudo, Renan. Não, por favor, Wagner, pode falar. Acho que ele tem uma experiência bacana para nos passar aí. Aí eu complemento com uma minha. Que nem eu comentei a primeira vez, assim, nós, na indústria, serviço nem tanto, né? Mas na indústria, a gente começa muito, igual a Eunice falou, de trás para frente. Nós já temos o que ser controlado, né? O cliente já define isso no início do projeto. Nós recebemos, você vai controlar isso, isso e isso, né? Aí, só que muitas vezes, né, durante o desenvolvimento ali do projeto, às vezes até mesmo o cliente enxerga que aquelas características nem sempre são as mais eficientes, né? Então, assim, muitas vezes ele pede para controlar lá 10 dimensões, aí o Renan fez um comentário que nem sempre as 10 são necessárias. Se eu focar em 2, 3, já atende à necessidade, à expectativa do cliente. Vai fazer aquelas de 10, aquelas duas ou três, né? Vai atender a expectativa e não vai gerar uma reclamação. Nos projetos de melhoria, eu vou até dar um exemplo aqui. No meu projeto de melhoria, que eu me certifiquei Green Belt, eu tive que fazer meu CTQ, era uma reclamação, né, de montabilidade. E então você tinha ali um dado discreto. Aí eu pensei, trabalhar com dado discreto é um pouco mais complexo. Eu falei assim, de que forma... Só explicando aí, né, um pouquinho, o dado discreto é quando você você não tem número, né? Atributos. Exato. Tipo, passa ou não passa, essas coisas. Exato. Aí eu tive que enxergar de que forma eu posso transformar esse dado discreto em dado contínuo, em algo mensurável, né? Exato. Que eu possa medir, porque a análise fica muito mais rica, né? Você tem um controle onde você tem valores que dentro daquela especificação você pode determinar assim, monta ou não monta, o seu produto está aprovado ou reprovado. Então, só quis trazer esse exemplo porque, assim, no projeto eu tinha um CTQ, né, que era algo por atributo, transformei ele num dado contínuo, onde algo mensurável. Só por curiosidade, Wagner, você transformou em quê? Em percentual, alguma coisa assim, não? Não, no caso ali era um valor de um diâmetro. Eu não vou lembrar, era 90, a tolerância não me veio à cabeça aqui agora.
Ah, tá. Então ele atendia, atendia a especificação, era se tivesse acima de 90 ou abaixo de 90? Acho que era 90, mais ou menos 1 milímetro, algo assim. O produto dentro dessa faixa atendia a expectativa do cliente e não gerava reclamação, né? Então, eu fiz um trabalho, eu tinha variação no meu processo, eu reduzi a variabilidade e desloquei a média, fazendo com que o processo atendesse ali as expectativas do cliente. E só que aí meu cliente, por incrível que pareça, era o meu cliente interno, não era meu cliente externo. Por quê? Porque quando o pessoal verificava com o calibrador, eles retrabalhavam os produtos, gerava uma ineficiência no processo produtivo, gerando retrabalho para poder garantir que o processo montava. Após o meu projeto, eu consegui estabilizar o processo e deixar dentro das especificações e onde a gente conseguiu eliminar o retrabalho que tinha na fábrica. Então, assim, só um exemplo que, no meu caso, foi ao contrário, né? Eu tinha o CTQ definido e vim cascateando. Tinha isso aqui, e aí você veio de trás para frente para chegar na reclamação. Você falou um negócio interessante, né? Porque, assim, vê aqui que a gente tem o CTQ, a gente tem 3, né? E aí a gente começa a olhar raio máximo, tempo até entrega, percentual de pedido defeituoso. Aí quando você olha, começa a olhar o indicador, o tempo de entrega tá bom. O raio máximo entre as entregas tá bom. Então, a gente tem que começar a olhar para a gente focar, né? Ser muito mais específico dentro de um projeto. Porque, às vezes, eu já vi vários projetos das pessoas começarem com essa reclamação e sair que nem desesperados fazendo plano de ação para diminuir raio de entrega, para diminuir tempo de entrega. E no final das contas, se a gente pegar esse exemplo aqui, o problema era só a questão de percentual de pedido defeituoso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não começar a fazer projeto baseado em reclamação, sem transformar no CTQ, e aí o melhor de tudo, né, olhar o indicador, porque se a gente não olhar o indicador, aí a gente sai fazendo plano de ação sem ser objetivo, né, e sem ser específico. Esse é o ponto. Você quer comentar alguma coisa, Renan? Ah, sim. Eu queria trazer a Ana falou sobre você não pode gerenciar o que você não pode medir. Isso é do Peter Drucker, né? Que é um dos pais. Eu lembrava o nome. E tem uma outra muito legal, que é de um dos pais da qualidade, que é o Edward Deming, que ele falava: o mais importante das coisas são aquelas que não podem ser medidas, né? Então, assim, você vê que loucura, né? Como o consenso, um fala em relação ao que não dá para ser medido e o outro fala que só pode fazer alguma coisa, né? Gerenciar aquilo que pode ser medido. Mas aí eu trago para minha visão aqui dentro de todo esse processo, né? E eu brinco sempre nos meus treinamentos de melhoria contínua com as equipes. A gente faz sempre a gente faz 2 análises. Uma é do pãozinho, né? Então, o pãozinho quente na padaria. Então, às vezes essa análise é a mais bacana, porque aí você toma uma decisão assim: caramba, sempre que eu vou na padaria, eu quero um pãozinho quente, que é a expectativa do cliente. a expectativa maior do cliente, né? Só que às vezes ele vem quente e vem murcho. Então, assim, como ele pode vir quente e crocante, né? Então, aí entra a partir de o que o seu cliente... Qual é a voz do seu cliente? O que está no meio da voz do seu cliente? Quais são as tratativas que você vai ter que trabalhar para você encontrar métricas para aplicar? E quais são essas métricas? As métricas é o processo. Então, assim, é o forno a tantos graus, é a massa bem manipulada, né? É o tempo de cocção, né, do pãozinho, para ele não sair nem tão torrado e também nem tão murcho, né? Tem até outra coisa, saber qual é o horário que mais vai gente também para buscar o pãozinho, né? Exatamente. É verdade. Também tem essa parte, né? Tem o horário, tem a demanda, né? Porque nem sempre a padaria vai atender a maior demanda da padaria sempre na parte da manhã. Durante o dia, ele vai atendendo a demanda conforme ele vai vendendo os pães, né? Então, conforme a saída dos pães. E também tem um outro ponto,
em alguns momentos, o próprio dono da padaria pode pensar assim, calma, eu estou vendendo muito em um certo horário e pouco, só que eu posso deixar aqui um inventário para esse certo horário eu atender a demanda e ter pão quente a todo momento, né? Então, assim, esse é um trabalho que tem que ser feito e isso traz a visão de expectativa e de entrega, né? Que é crítico para a qualidade. Então, o que eu penso e eu brinco muito, eu faço essa analogia dos pãezinhos, né? O pão crocante e o pão quentinho. Então, também tem do café, né? Quantas vezes você foi tomar café e tomou aquele café que não era um café, era um chafé, né? Então, assim, quantidade de pó, né, no filtro, a água filtrada pode fazer diferença, o tipo de pó de café e assim por diante. Até a temperatura da água dizem que faz diferença. E aí você vai fazendo as analogias com café, com vinho, com qualquer outro tipo de comida. Eu brinco... Qualquer produto, serviço, né? Exato. É no meu último treinamento de Green Belt, antes da pandemia, a gente fez uma brincadeira de MasterChef. A gente explicou o que era a VOC, a voz do cliente, e fez um MasterChef, onde a gente tinha os líderes, que eram os clientes, né, que eram os chefs, que fizeram lá um pãozinho com mortadela, queijo e assim por diante. E aí a gente tinha os outros para replicarem. E aí eles tinham que replicar olhando para o pãozinho. E tinha os degustadores. Então imagina como foi todo esse processo, né, para eles afirmarem qual foi, se estava sendo entregue com qualidade ou não, se dava para ser medido ou não, né, a forma que foi feito o pãozinho. Então, assim, é muito importante. E aí, trazendo para um panorama geral da melhoria contínua, né? É muito importante que a gente tenha muita atenção nos processos, nas expectativas, e que a gente messe essas expectativas do cliente de uma forma que seja factível, que a entrega seja o que o seu cliente espera, e, claro, que não gere nenhum retrabalho, como o Wagner comentou, né? Que não gere nenhum retrabalho para você, que você consiga, dentro do seu dia a dia e na tomada de decisão, visualizar, olha, se eu ir por esse caminho, eu vou começar a gerar retrabalho dentro do meu processo. Ou eu vou ter um problema no meu produto que ele vai retornar para se tornar, para ser retrabalhado dentro da minha indústria. Então, tem todo esse ambiente, essa visão, né, por inteiro, que precisa ser trabalhada para a tomada de decisão mais assertiva possível. E, de novo, eles são dissonantes, né, o Peter Drucker Prudente, mas eles têm total razão, porque às vezes você tem coisas que você não precisa medir para você tomar uma decisão, e tem coisas que você precisa medir sim para tomar uma decisão. E aí por isso que a gente tem indicadores, por isso que a gente revisa a variabilidade dos nossos processos, por isso que a gente toma decisão baseada em fatos e dados. Exatamente. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Renan falou, que esse exemplo do pãozinho... É fantástico, né? Eu vou falar uma coisa para você, ó. Ele é simples, mas vamos analisar. Olha o quão complexo ele é. Você falou de balanceamento de linha, porque você tem uma maior demanda de manhã. Exato. Você falou que a voz do cliente, o pão não pode estar torrado, e nem muito branco. Então, você tem aí, você vai fazer uma DOE para você definir o seu processo e ver quais parâmetros são ali mais impactantes no processo. E, com isso, você vai definir o melhor processo. Dessa forma, você vai reduzir a variabilidade, vai garantir para os seus clientes aquele pãozinho que atende não 100% a expectativa de todos os clientes, porque às vezes uns gostam de mais branquinho, outros mais moreninho. É que você chegue no meio termo e aquele padrão seja... Eu achei bem interessante. Fazer um pão não é tão simples assim, então tem muita técnica por trás também, né? E Wagner, olha que lindo, né? Além disso, a gente consegue trazer os savings, porque às vezes o cara da padaria, ele está consumindo muito mais farinha do que o necessário, muito mais gás do que o necessário, muito mais... É verdade. Então, tem tudo em volta, tem muitos números em volta, né? Então, não é a complexidade, é você conseguir plotar, pivotar, né? E tomar decisão de acordo com os números.
fatos e dados. De novo, é aquele negócio. Se às vezes, os meus amigos perguntavam, mas o que na época era o Black Belt, o que o Black Belt faz, né? Não, imagina que você tem uma padaria e você compra 100 quilos de farinha, mistura e assa, e aqueles 100 quilos tem que dar 1.000 pãezinhos. Se ele está dando a menos, você tem um problema de processo. Se ele está dando a mais, ou você não está entregando os pãezinhos uniformes, né? De acordo com o que seu cliente espera, ou você está faturando com a matéria, você não está sabendo calcular a necessidade de peso dos seus consumíveis, da sua matéria-prima. Então, tem muito para você trabalhar dentro da melhoria contínua e do CTQ, principalmente, para dar esse retorno. E aí, Renan, você falou uma coisa que é importante, né? Como ele e o Wagner também, como ele é simples, mas complexo, e aí é um ponto importante que eu queria falar, é a questão do projeto, né? Então, geralmente, o pessoal vem assim, eu tô com um problema, vou dar o exemplo do seu pãozinho que eu amei. Eu tô com um problema no meu pãozinho aqui na minha padaria. Resolve para mim, né? Então, assim, já vem muito com essa questão, assim, resolve para mim. Só que o resolve para mim tem todas essas nuances de quais indicadores, quais são os clientes, o que você está medindo, qual é a expectativa do seu cliente, porque eu acho que isso é o importante para você focar naquilo que você quer fazer. Porque senão abre-se um leque enorme de indicadores e você sai fazendo um monte de plano de ação à torta e à direito, sem... E é o famoso 80-20, né? Faz um Pareto aí. Exatamente. Eu adoro esse diagrama. Então, tem outras ferramentas que podem ajudar depois, quando você tem o seu CTQ especificado e tudo mais, que começam dentro da melhoria contínua, né, dentro de Lean Six Sigma, enfim, que traz com que isso comece a ficar mais interessante quando você começa a olhar dados, né? Exato. E aí vem essa questão do que a gente está vivendo hoje, né? Tem dados para tudo quanto é lado, tem informações para tudo quanto é lado, e a minha ideia aqui, quando a gente está falando de CTQ, olhe o dado, mas pense na expectativa, não deixe de olhar a expectativa do cliente, porque senão você vai começar a fazer análises absurdas sem ter o foco na expectativa do cliente. E aí começa a ter projetos que duram 1 ano, 2 anos, enfim, 1 ano e meio, aí você volta lá, tem o mesmo problema, por quê? Porque a expectativa ou a voz do cliente não foi ouvida de forma adequada para poder resolver o problema, né? E para isso, tem ferramentas super simples, Eunice. A matriz de causa e efeito é uma delas, que você pode medir e priorizar, né? E aí, no CTQ, você fez o CTQ e faz uma matriz de causa e efeito, você consegue pontuar ali onde você vai tocar primeiro, qual é a sua maior dor, qual é o indicador que está te dando o caminho para você trabalhar, né? E aí vem os porquês, como vocês comentaram, e outros tipos de ferramentas. Exatamente. Gente, eu acho que é essa a ideia, né? Enfim, Wellington, sentimos sua falta aqui, hein? Na próxima não falte. Esperamos que esteja tudo bem aí. E a gente, se vocês quiserem deixar perguntas aí, enfim, no site aí, fiquem à vontade. No LinkedIn aí eu coloquei aí para a gente entrar em contato, só procurar aí a Ana, né, Ana? Procurar eu, o Renan, à vontade. O Wellington também, ele está super engajado também nessa questão do CTQ aí. E, para mim, acho que é a ferramenta principal e é o que está norteando o futuro aí das questões de Data Analytics. Eu acho que se a gente começar a pensar do início, né, da base do Lean ali, tudo a base é o Lean, né, enfim, o Agile é a base, a dele também é Lean, eu acho que a gente começa a evoluir aí. Alguma coisa aí nos últimos 2 minutinhos finais, aí a gente está terminando aí, pessoal, obrigada aí que está participando.
Eu gostaria de agradecer você, Eunice, primeiramente pelo convite, né, de poder fazer parte dessa roda de conversa, também aos meninos, né, ao Wagner, ao Renan. É muito bom poder deixar bem pouquinho aqui do que eu sei, mas na verdade eu ainda sei pouco em vista de vocês, né, nessa parte de melhoria contínua, mas a melhor parte é poder aprender junto com vocês. Então, obrigada também para todo mundo que assistiu, né? E se alguém tiver alguma sugestão, pode falar pelo LinkedIn, pelos comentários, fiquem à vontade. A gente vai deixar gravado aí pro pessoal, né? Acho que é um material bem interessante, daí a gente pode trocar ideias, se quiser procurar a gente aí. Bom, queria agradecer aí todo mundo, a Eunice pelo convite, ao Renan, a Ana aí, por essa oportunidade e dessa troca de experiência, né, que nós tivemos aqui, que é bem interessante. Assim, eu acredito que muitos têm dúvidas sobre como medir, né, qual métrica utilizar para definir de forma clara a voz do cliente, para que a gente seja eficiente nos nossos projetos, né? Porque se você está controlando uma métrica equivocada, você não vai ter sucesso no seu projeto, né, no resultado final dele. Então, pessoal, queria agradecer a todo mundo aí, quem está aí no chat, aí, o Renan, a Ana, a Eunice aí, esse network eu acho que é muito válido, né? Fica aí nossos contatos aí para quem quiser entrar em contato. E obrigado aí por essa oportunidade. Valeu, pessoal. Fala aí, Renan. Bom, queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade, muito bom conversar com vocês, estar de novo aí, eu sou muito louco, eu brinco com a Eunice que eu sou muito louco, eu começo a falar, vai que vai, mas assim, muito feliz por ter esse momento com vocês, a gente discutir, a gente tem que ter mais momentos como esse, porque isso só engrandece e facilita para que a gente avance, não só nos conhecimentos, mas também na troca de informações. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. É verdade. Foi um 2020 super difícil para todo mundo, mas acredito que foi um 2020 onde a gente aprendeu a ser melhor como ser humano e tá de longe assim só faz a gente querer estar mais perto. Então, muito obrigado a todos vocês. Tenham um bom ano a todos. Feliz 2021. Tchau, obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.